Doutoras e doutores, um dos top 3 Medicina UFC está aqui hoje para compartilhar uma trajetória completamente atípica de aprovação em medicina. O cara simplesmente saiu de um terceiro ano do ensino médio, numa escola que não era focada em medicina, que ele sequer lembra alguém que passou a medicina da escola dele. O sistema de ensino não era focado em medicina, nada para a medicina. Ele não passou na federal nem para engenharia da computação, que foi o curso que ele primeiro entrou depois do ensino médio. E hoje esse cara vai ser um dos top 3 medicina UFC. Pode rodar uma coisa ali outra no ranking, mas primeiro dia de SISU foi o primeiro. Então, assim, é um cara que está com uma média muito alta, para lá da casa dos 800 pontos. Tem uma trajetória foda, certo? E a gente hoje aqui vai fazer, assim, a dissecação dessa preparação, porque eu sei que esse tipo de conteúdo ele é especialmente positivo para você que não foi bom, não foi bem no ano em 2024. No SISU 2025 talvez bateu na trave, ou sequer bateu na trave, e entra naquele momento do ano de, putz, bicho, faz sentido o que eu estou fazendo aqui? É tão cansativo, assim, é como mergulhar no fundo do poço nesse momento. E eu acho que conteúdos assim, eles te ajudam a ver que é acertar a mão, é conseguir fazer o ano ser o ano onde você se aprofunda em cada mínimo detalhe, onde você acha cada mínima vírgula que você precisa, porque, cara, é apenas questão de tempo. Se Luca tá aqui agora e vai contar a história dele, é porque é apenas questão de tempo. De verdade, não desista do seu sonho e busque os direcionamentos corretos que você vai chegar lá. E Luca tem uma história muito foda para compartilhar com vocês aqui. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Que trajetória que a gente vai contar aqui hoje, hein? Oi, Pedro. Oi, pessoal da AM que está assistindo. Cara, foi uma viagem essa trajetória. De o quê? Quase 7 anos Quase do 7 anos. ensino médio para cá? seis Quase anos e sete, pouco já. quase 7 anos. E assim, pessoal, escutem isso. Foi muito bom você ter começado com isso, inclusive, Luca. Foram quase 7 anos, galera. Não assim, não é trivial. E essa é a parada, assim, não é trivial. Eu tava refletindo sobre isso ontem com um mentorado que veio aqui presencialmente, que teve um Enem que foi um pouco frustrante para ele. Ele vai ser mentorado agora, da M no caso só. Mas, assim, um cara que desde o ensino médio era promessa e ano passa, ano passa, ano passa e ele não conseguindo o resultado que ele queria. Mas a cada ano que vai passando, ele aumenta a certeza que ele vai conseguir, porque, cara, vai empilhando e vai empilhando o conteúdo relativo à prova. E esses 7 anos que o Lucas vivenciaram foram exatamente isso, né? E aí vamos começar, Lucas, assim, pra turma conhecer essa trajetória por inteiro, cara. Conta aí, onde é que você terminou o ensino médio? E pode falar o nome da escola mesmo, cidade, assim, acho que isso é super legal pra galera se conectar mais. O Luca que vai passar agora para o UFC é de Fortaleza, então a turma de Fortaleza aí certamente vai conhecer a escola, vai conhecer a trajetória. Conta aí, cara, como é que foi teu ensino médio? Quem era você nessa fase de decisão de curso? Você já queria medicina? Vai lá. Eu estudei a minha vida inteira em escola particular, mas nunca foi em escola cara. Eu terminei meu ensino médio e a maior parte da minha escola foi no Santo Tomás de Aquino, que é uma escola católica daqui de Fortaleza. Eu estudei a minha vida inteira em Fortaleza, morei a vida inteira em Fortaleza. E não é uma escola que ela era focada em aluno de medicina. Eu não conheço ninguém do meu colégio que passou em medicina, e eu conheço várias pessoas de vários anos do meu colégio, nunca vi ninguém. Pode ser que tenha, mas eu não conheci. E quando eu terminei o ensino médio, eu era bem mediano, bem mediano. Eu não era um dos destaques da sala. Eu terminei meu terceiro ano, eu fiquei de recuperação em química. É, talvez tenha ficado em mais alguma, mas eu lembro mesmo só de química. E quando eu terminei o ensino médio, eu tive um Enem que na época eu achei minha nota mediana, no geral, mas para quem queria medicina, foi uma nota baixa, sabe? Eu não estudei mesmo. Não, não teve outra É, desculpa, não estudei tanto quanto deveria. nesse momento você assim, nem pensava em, vou fazer medicina, né? Você falou que nem achava que podia, né? Não, eu achava muito, muito acima de mim, assim, quase como se eu não fosse digno, fora da minha realidade, sabe? Eu queria quando eu era pequeno, mas quando eu comecei a entender o que era Enem, e principalmente que eu comecei a entender que passar em medicina era muito difícil, aí eu falei, não quero mais. Vamos fazer. Aí eu escutei, não só, tipo, parentes, também um pouco, mas foi mais amigos. Luca, você gosta de computador? Por que você não faz ciência da computação, engenharia da computação? E eu coloquei na minha cabeça, desde o segundo ano do ensino médio, que eu iria tentar fazer ciência da computação.
Só que quando chegou o Enem em 2018, que foi o ano que eu terminei o ensino médio, eu não passei. Eu tirei uma nota boa em matemática, assim, boa, eu tirei mais de 700, 700 e alguma coisa, e foi minha maior nota. Eu lembro que eu não passei, principalmente por causa da minha nota de redação. Ela foi baixa mesmo na época. Eu nunca gostei de redação. Inclusive, nesse Enem 2024 mesmo, que eu fui muito bem, eu estava com muito medo do primeiro dia, porque eu sou principalmente muito lento para fazer redação até hoje. Eu continuo sendo muito lento e não sou lento, não sou rápido também em planejar a redação, porque eu não começo só a escrever. Eu faço todo um projetinho de texto no verso do Enem bonitinho e até hoje eu sou muito lento. E eu era bem faltava em mim, sabe, a redação na época. Sim, não, e é legal você falar isso, porque você então era zero aquele candidato que já tinha o seu texto na cabeça, chegava lá e só jogava de acordo com o tema, né? Você parava, aí pensava em tudo para então começar o seu texto, né? Na época, sinceramente, eu não lembro mais como que eu fiz aquela redação. Faz muitos anos que eu nem olho para ela, que eu tenho muita vergonha. Mas não foi nem 600 na redação, não foi nem 600 que eu tirei. Foi uma nota, assim, E bem aí, só para fazer esse corte mesmo, assim, em 2024 você tirou quanto mesmo na redação? 940. Nossa, animal. Super legal, super legal. E a gente vai falar muito de redação aqui hoje, tá, turma? Porque foi um calo que acompanhou o Luca por algum tempo, né? Assim, a gente vai contar ao longo da trajetória. Cara, Até sério. esse ano, eu diria. Então, exato. Como você acabou de falar, né? Como você bem falou agora, até em 2024 ainda foi algo que te preocupou. E assim, turma, tem muita coisa que a gente falou. Tipo assim, eu fiz aqui 3 folhas de anotação, porque, sério, a história vai e vem que eu fazia. Luca, peraí, calma, acho que eu não entendi. Conta aí de novo. Então, bora lá. Cara, aí 2018, terminou o terceirão, colégio de formação pessoal, né, social, colégio católico, não focado em medicina. E, porra, como você bem falou, nem na computação você conseguiu entrar na UFC, Não, pegou um FIES e foi para particular, não é isso? isso. Eu peguei um FIES, fui para particular, e eu não gostei do curso. Óbvio que eu não ia gostar do curso, porque eu não escolhi por mim. Eu escolhi pelo que disseram que combinava comigo. Eu acho que eu já comecei, antes de passar em medicina, 4 graduações. As 2 últimas eu já comecei querendo medicina. Mas computação não foi uma dessas. Eu tinha desistido de medicina na época, comecei computação. O curso é incrível, mas eu não gostava. Eu, pessoalmente, não me identifiquei mesmo. Eu achava programar muito chato, sendo sincero. Então, quando acabou o primeiro semestre de 2019, eu conversei com o meu pai. Na época, eu disse para ele que eu não sabia o que eu queria fazer. Talvez eu pudesse até tentar passar em computação numa pública, se eu não achasse mais o que fazer, mas eu não queria continuar, até porque o FIES eu iria continuar acumulando dívida para pagar Exato. depois. Então, Quanto mais você cursasse, mais caro ficava a conta, né? é, que eu Tá, não paguei mas até hoje, por falta de dinheiro. você É, vai resolver isso, se você Deus vai quiser, no resolver isso. futuro eu consigo. Não, vai sim, vai dar tudo certo. E E aí, beleza. 2018, então, 2019, perdão, você rapidamente viu que ia mudar de rota, e aí você, então, já voltou a estudar para o Enem. Conta aí como é que foi esse retorno aos estudos. quando acabou o primeiro semestre e eu tranquei computação, eu não conhecia cursinho online nessa época, e para mim era fora da realidade fazer cursinho presencial, porque é muito caro. Pelo menos aqui em Fortaleza é muito caro mesmo. Então, Demais. o que eu fiz foi estudar em casa, pelo YouTube mesmo, com a internet. Eu baixava PDF de provas antigas do Enem. Não fui atrás de fazer outros vestibulares fora o Enem e a UES. Só que, nossa, Pedro, eu nem tinha mencionado para ti, mas em 2019 eu cheguei a fazer o vestibular da UES para computação. E eu Tá. passei para a segunda fase, só que isso já foi no meio do ano. Então, eu já tinha decidido que eu não queria fazer computação. Então, o meu pai ele foi descobrir isso muitos anos depois, quando eu tive coragem de contar. Mas eu passei para a segunda fase e eu faltei Meu a segunda fase, porque eu sabia que eu poderia passar e eu não ia conseguir justificar para ele não fazer computação na pública. Massa, Então, cara. eu faltei Não, a segunda fase. E eu cara, fui estudar em casa, pro Enem pra mesmo. vocês verem que assim, a coisa não é um preto no branco, né, galera? Não é um preto no branco. Não, Não é um preto no branco, sério. É muito desafio chegar numa federal de medicina. Tipo, sério, são muitos milagres que tem que acontecer ao mesmo tempo e eles vão acontecer se você fizer por onde. Saiba disso. Luca, agora me vem uma pergunta. E assim, acho que o pessoal pode estar nessa. Cara, aí beleza, quando você saiu de computação,
Você já fez, porra, vou pra medicina? Ou você só fez, não gostei de computação, vou pra qualquer outra coisa, nem sei o que eu quero fazer ainda? Eu não sabia o que eu queria fazer. E nessa época, ainda desde o ensino médio, eu não tinha nenhuma confiança nos meus estudos. Eu achava que quase como se eu não fosse digno, eu não achava que eu teria capacidade de passar em medicina, sabe? Então, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu estava muito, muito confuso nessa época, querendo recalcular a rota. Imagina a sua cabeça, Mas, bicho. então, quando eu estudei em casa, foi até uma época que foi muito triste da minha vida, porque eu evitava sair, porque eu me sentia culpado de como é que eu vou sair com meus amigos se tá todo mundo fazendo faculdade e eu tô aqui em casa, sabe? E eu sentia que eu tava sendo quase como se fosse um peso pro meu pai ou pra minha família, e eles nunca disseram isso. Nunca, nunca, nunca disseram isso. Mas a pressão que você coloca em si mesmo, pelo menos que eu coloquei em mim mesmo, era muito, muito grande. Então, eu tentava estudar e não rendia tanto quanto eu queria, e eu observava, tem um amigo meu que ele faz administração, mas não acho que combine comigo. Tem outra amiga minha que faz licenciatura em tal coisa, outra faz direito, mas eu acho que não combina comigo. E tinha um amigo meu, muito próximo até hoje, que ele fazia faculdade de letras. E ele também entrou em na faculdade de letras porque ele não sabia o que ele queria fazer e ele fala inglês. E eu também falo inglês. E ele se encontrou muito na faculdade de letras até hoje, sabe? Ele já está formado hoje, já morou fora do Brasil, inclusive. Para ele foi sensacional. Então eu pensei, vamos tentar letras. E eu fiz o Enem em 2019 e eu passei em letras. Na primeira chamada, a minha nota subiu em relação ao ano passado. Não foi 700, não foi mais de 700 ainda. Também, de novo, por causa da redação. Eu ainda não tinha aprendido a fazer redação. E eu não tinha aprendido sequer a focar na redação. Eu não era estratégico nessa época, como hoje. Eu entendo o Enem muito bem hoje, como funciona. Para você tirar uma média alta, você tem que saber o que você priorizar muito bem. E na época eu não entendia. Então eu achava que a nota de matemática, a nota de humanas, que as duas provas que eu achava mais fáceis no Enem, talvez matemática não mais fácil, mas aqui eu tinha mais facilidade porque eu gostava de matemática, desde criança eu gostei de matemática, então eu achava que isso podia segurar. Só que hoje eu entendo que para você ter uma média simples alta no Enem, nada segura a redação. Então, na época eu não entendia. Eu tirei uma média, eu acho que foi 660 ou 670. Foi mais próximo de 700 do que minha nota direto do ensino médio. E eu passei em letras na chamada regular. Tá. E eu fiz, sei lá, 2 semanas de aula. Só que em 2020 aconteceu um evento que todo mundo lembra, que foi a pandemia e a quarentena. E eu lembro que as aulas, eu passei na Federal daqui, na UFC, e as aulas pararam até, acho que julho, e elas voltaram online. Eu fui terminar o primeiro semestre, acho que em outubro para novembro. E aí, quando foi no segundo semestre, eu já tinha começado a trabalhar. Eu dava aula de reforço de inglês numa ONG, depois eu fui trabalhar em escola de idiomas. Eu trabalhava nessa época. Na faculdade de letras inteira, praticamente, eu trabalhei. E aí, assim, você então passou 2020 direto, curtindo o curso, trabalhando, nem fez Enem, e começou Não. 2021 normal no curso também, seguindo o curso 2021. Eu segui o curso, mas eu não estava tendo a mesma experiência que o meu amigo teve. Ele, no que ele se identificou muito, e ele gostava muito de dar aula, eu não tinha gostado tanto, dava muito trabalho, planejar aula era muito difícil, e era muitas horas por dia, sabe? Era muito frustrante para mim, porque eu já cheguei a trabalhar em mais de um lugar, inclusive. Então, em 2021, eu já estava. Eu tranquei um semestre, fiquei só trabalhando e eu trabalhava muito. Eu ficava muito cansado mesmo de trabalhar de 1 da tarde, dando aula direto até 9 horas da noite. A minha garganta, sabe, eu chegava em casa sem voz. Então, quando foi no final de 2021, eu já estava meio. Será que eu faço outra coisa? Mas eu não fiz o Enem 2021. Luca, vamos tentar mais um pouco. Mas quando foi no começo de 2022, eu já tinha saturado. Poxa, quase 2 anos de faculdade, porque atrasou um pouco na pandemia, então não foi. Apesar de cronologicamente ter passado 2 anos, eu não tinha passado 4 semestres de faculdade. Eu não estou me identificando tanto quanto eu queria ter me identificado. E aí eu contei pro meu pai que eu queria fazer outro Enem e ele me apoiou de novo. Cara, é o melhor pai do mundo. O melhor pai do mundo mesmo. E Cara, ele disse, tá. Luca, Porque assim, vamos já atrás. era o seu segundo curso, né? Mais ou menos você já estava até trabalhando, ganhando dinheiro. Então, assim,
o que é que bateu na sua cabeça nesse momento? Tipo assim, você já deu esse passo pensando, porra, agora vai, vou atrás da medicina, ou ainda nem vinha na sua cabeça? Conta aí. Vinha um pouco já na minha cabeça, mas eu não tinha coragem de falar para ninguém, nem pro meu pai. Foi uma coisa, eu pensei para ele, eu vou falar para minha família, para meus amigos, que eu vou tentar para passar em outra coisa, mas no off eu vou estudar para passar em medicina, em 2022. O Enem 2022 eu lembro que ele foi muito difícil, todo mundo Muito, fala até muito hoje difícil. dele. E você se preparou como para ele, inclusive? Já Eu foi para estudei em casa cursinho? de novo, em Sozinho, sem casa de nada? novo, sozinho, sem nada, e as minhas notas elas subiram de novo, exceto a minha nota de redação. Ela, pelo contrário, ela caiu mais uma vez. Mais um calo no meu sapato que não ia embora era essa redação. Eu lembro que eu já tinha tirado dessa vez mais de 800 em matemática, próximo de 700 em humanas. Natureza, eu lembro que caiu porque a prova foi muito difícil, porque eu já tinha tirado a nota assim, bem mais de 600 em natureza, e nessa eu tirei, eu acho que foi 590. Então, natureza caiu. Eu acho que eu fiz 20 acertos em natureza, que eu já tinha feito mais. É, mas também já faziam 4 anos que eu tinha terminado o ensino médio, então muita coisa de natureza que é a prova mais conteudista do Enem, eu não lembrava mesmo. É, e foi uma prova muito difícil em 2022, então assim, não tava fácil também de você tirar uma nota alta. E aí, com essa nota, você, sei lá, passou em alguma coisa? Conta assim como é que foi Enem 22 e começo de 23. Eu cheguei a olhar no SISU Medicina, na UFC, as parciais, e eu não lembro se foi nesse ano, mas eu já cheguei a ver, na época em que a USP participava do SISU, eu cheguei já a olhar os cortes da USP, e eram bem altos, os da UFC também eram bem altos, então eu sabia que não ia dar. Só E que tu. eu sempre me cobrei muito. E oi? Não, esse é um ponto, assim, a gente acabou não falando, né? Mas Lucas foi aprovado também em Enem USP, tá, galera? Vamos falar mais sobre isso no final do vídeo, é um ponto bom. Mas ele passou até Enem USP agora em 24. Tá, e aí 23 você viu que medicina não dava, também não dava via Enem USP. E eu tenho um tio que ele se formou em engenharia e falaram, Luca, você tem perfil de aluno de engenharia. Eu ouvi isso já na época, não foi ele que falou, mas alguém me falou isso nessa época e eu decidi que eu ia tentar. E eu botei engenharia porque eu sempre me cobrei muito e eu sentia que eu tinha a obrigação sempre de dar satisfação, tipo, dar resultado, na verdade, Estar para minha fazendo família. algo Tá fazendo significativo, né? algo. Eu detestava a sensação de você estar só estudando, porque você tá em cursinho ou você tá estudando em casa é uma situação, para mim, era muito negativo, porque eu podia estudar o dia inteiro. Na minha cabeça, eu sentia que eu não estava fazendo nada, que eu estava só dando despesa para minha família. É muito negativo, mas eu tinha muito essa visão de mim mesmo, o tempo inteiro. Até em 2024, eu tinha muito essa visão, sabe? E eu passei em engenharia civil, e já queria ter feito medicina nessa época, mas eu passei em engenharia civil e eu comecei o curso. Eu não detestei o curso. Eu acho que dos 3 primeiros que eu fiz, foi o que eu mais gostei. E ele me trouxe uma vantagem que eu não esperava quando eu me preparei para o Enem 2023. Porque mais uma vez, eu saí de engenharia civil na primeira metade do ano, mas eu saí lembrando física e química e matemática, principalmente a parte de função, porque eu fiz cálculo na faculdade. Então, isso me É, trouxe um gás. não, eu ia falar assim, mais do que só lembrando, né? Tipo, quem já entrou em engenharia ou conhece alguém que já cursou engenharia, sabe como é a grade em engenharia, sabe que o primeiro semestre é uma revisão do ensino médio, só que no nível vezes dois ali, né? Tipo assim, você É, revisa se aprofundando nos detalhes, né? Então, assim, tu teve quais matérias que tipo, te fizeram aprender muito química e física? foi fundamento de química e não, fundamento de física e química fundamental, que era basicamente uma revisão de física e química no ensino médio. Química foi bastante coisa, desde química inorgânica, química básica, até eletroquímica, físico-química no geral, e termoquímica, e química orgânica não teve quase nada, isso foi só depois em casa mesmo. Mas química inorgânica e físico-química eu vi muita coisa, e em física eu lembrei mais cinemática e dinâmica. Ondulatória, ótica, eu não vi muita coisa, quase nada, na verdade. Mas ainda assim Mas, foi muita coisa, porque eu você não lembrava revisa num mesmo. nível muito pesado, você fica muito bom em mecânica, que é a base do primeiro período de engenharia. E, cara, e aí você pegou cálculo 1, né, também, com matemática. Peguei, Então, assim, cara, peguei cálculo 1.
Eu aprendi log, eu não aprendi log no colégio, eu aprendi na faculdade. Eu tive log no colégio, mas eu não aprendi direito, sabe? Eu não entendia para que servia direito. Não. Eu, E aí na na época do faculdade colégio. você vai para um outro patamar naquele assunto. Não, foda, foda. E aí tá. 23.1 concluiu esse semestre e fez, porra, não vou pro próximo. Virou a chave. E eu fui estudar em casa. Dessa vez, finalmente eu tive coragem de falar pro meu pai que eu queria estudar para medicina. Não tinha Dentro do mais primeiro condição, semestre eu né? já tive coragem de falar para ele, porque a inscrição foi antes de. A gente acaba, foi em maio, sempre é em maio mais ou menos, né, a inscrição do Enem. E se eu não ia ficar na engenharia, eu tinha que explicar pro meu pai por quê. Eu falei para ele, eu quero muito tentar medicina. E ele me apoiou. Ele disse que se eu quisesse, eu nem começava o próximo semestre e ele ia assinar um cursinho online para mim em casa. E eu tranquei o semestre e eu fui estudar em casa. E os meus acertos, eles imediatamente melhoraram muito já em relação ao Enem 2022, por causa, eu acho que um pouco da maturidade, de saber estudar um pouco melhor. Sim. Eu me levei muito mais a sério, agora que eu tinha admitido publicamente que eu queria fazer medicina, eu me levei muito mais a sério. E porque não era uma coisa mais tipo um sonho distante que só existe na minha cabeça. Eu falei, vamos tentar mesmo agora. E meu pai falava, tipo, Lucas, se você não conseguir esse ano, tudo bem, você tenta de novo. Mas eu queria muito conseguir em 2023 logo, queria muito, muito mesmo. Então, foi um ano que eu diria que eu estudei em questão de horas líquidas, mais até do que em 2024, que o meu resultado foi melhor. Mas eu estudei mais em 2023. Eu acordava muito cedo para ir no computador, tomava só um banho, comia super rápido, sabia engolir a comida, para já ir imprimindo prova antiga, fazendo. Então, tinha prova que eu fazia só na tela do computador mesmo, eu anotava o gabarito no meu caderno, e eu anotava os cálculos no meu caderno, mas para não ficar imprimindo toda a santa prova que eu fazia pela tela do computador, Caralho, foda. muita coisa mesmo. Tá. Eu usava o repertório Enem também, a parte gratuita, eu nunca cheguei a assinar o site como banco de questões, Tá. e eu gostava muito mesmo do site. Ah, todas as questões estão lá, né? Assim, hoje a gente até tem muita ferramenta gratuita de questão boa, galera. Repertório Enem, tem a Síndria, que tem IA lá dentro, tem monitor IA, então você corrige conversando com o monitor, é foda. Tem muito banco massa de questão hoje. E aí, Luca, cara, então você já foi para 2023 em cima de um ano muito prático. Você falou que você fazia muita prova, corrigia muito erro já, né? Foi. Massa. E eu acho que foi o ano em que eu aprendi a estudar, sabe, sozinho. Foi nessa época que eu comecei a ver muitos canais de gente que tinha passado em medicina para me inspirar, para ver como que as pessoas fizeram para eu poder tentar fazer meio que imitar, sabe? Sim, Eu sim, conheci o claro. canal das Med2, que são duas meninas, uma delas vem do Ceará, inclusive, a Bárbara. Elas fazem medicina na USP Pinheiros, e foi nessa época que eu conheci a USP e eu comecei a alimentar esse meu sonho, especificamente de passar em medicina na USP. Foi em 2023. Tá. E, e eu ficava assim, fissurado em tirar uma nota super alta e eu ia conseguir passar no Enem USP. Mas eu não consegui passar nem na UFC, mas eu melhorei muito. E desse ano, como eu tive alguém para corrigir minhas redações, muito rapidamente eu melhorei em redação. Foi Tá. só eu ter aprendido direito, sabe, a fazer. Eu comecei fazendo modelo, só para eu entender como é que funcionava a estrutura, mas depois eu fui vendo aula no YouTube mesmo, e no próprio curso online que eu fazia, que era uma técnica, sabe? Não que era uma receita de bolo, eu não acho a redação do Enem, para você ir bem mesmo, não é ideal ser uma coisa, tipo, meio pronta já, mas tem uma fórmula, sabe? Ela tem um padrão muito específico e eu consegui melhorar muito, sabe? Eu fui desde o que 520 que eu tirei no meu Enem em 2018 no ensino médio, no Enem 2023 eu consegui tirar 980 na redação. Então eu fui da água pro vinho mesmo, sabe? Foda, foda. Assim, como você falou muito dos bastidores, cara, fazendo o básico bem feito, mandando estudando, tendo o horário de estudar a redação na semana, escrevendo um texto e corrigindo aquele um texto, tipo, só isso, né? Foi. Não, Quando foi mais perto da prova, era até mais do que uma por semana. Em setembro para outubro eu fazia duas por semana, só para garantir que eu tivesse o mais em forma possível. massa, animal. E quando Tá, chegou. Pode falar. pode seguir, pode seguir. Ah, quando chegou o ano de 2023,
eu tinha melhorado muito os meus acertos, principalmente em natureza, porque quando eu comecei a estudar em 2023, era a minha pior área, era natureza e também linguagens. Tá. E até hoje foi minha pior área, até nesse ano foi linguagens, tanto em acertos quanto em TRI, mas em TRI sempre mas eu tinha muita dificuldade, e nem é por ser conteudista, mas era a técnica de fazer caixa de linguagens, é você saber não ficar em dúvida entre duas alternativas e ver qual responde melhor ao comando, essas coisas que a gente vê, sabe? Eu tinha muita dificuldade em linguagens, muita mesmo. E eu oscilava muito, eu não era constante. Porque em natureza, eu começava fazendo 20 acertos, isso já tem uma base de física e química desde a engenharia, aí eu fazia 25, 29, 30, 32. Eu lembro que no último simulado, antes do Enem 2023, o último que eu fiz, tipo, mais ou menos umas 2 semanas antes, porque na semana antes do segundo dia, aliás, perdão, na semana antes do primeiro dia, eu só estudei para o primeiro dia, mas na outra semana eu tinha feito simulado dos 2 dias normal, eu cheguei a fazer 37 em natureza. E esse foi o meu melhor desempenho antes do Enem. E no Enem 2023, eu fiz 38. Então, eu bati meu recorde de acerto em natureza no dia da prova. Que foda. É. Foda. E Isso é tipo eu de quem fiquei tá muito muito feliz. acostumado a fazer prova, né? Que foi o seu caso. Muito. Eu fazia os 2 dias do Enem por semana. No sábado, eu fazia o primeiro dia. No domingo, eu fazia o segundo dia. Era essa a minha... E corrigia, né? E corrigia corrigir. muito bem, né? Tá, Eu foda. anotava, não dá para ver aqui, mas aqui no meu espelho, a minha parede é cheia de post-it até hoje. Eu tinha um post-it específico que eu pregava todos os conteúdos que eu tinha errado no simulado daquela semana, e eu ia meio que ticando durante a semana, não para eu corrigir a questão, mas para eu estudar aquele conteúdo em específico. Desde, sei lá, geografia física até eletromagnetismo. Tudo que eu errasse, eu ia estudando durante a semana. Pegava aula, ou no cursinho ou no YouTube, Foda. e e meio que me aprofundando, fazer uma listazinha rapidinho Animal. e Animal, assim. checando. E você ia controlando ali, fazendo um controle estatístico de onde é que estava o seu calo. Que a gente mais bate aqui na mentoria, todos os mentorados estão dashboard do cronograma para isso, porque você tem que estar focado onde o seu calo aperta. Não adianta você fazer uma preparação coletiva, porque você vai chegar num resultado meia boca, né? Muito foda, Luca, muito foda. Tá, e aí pra galera pegar notas aqui, né? Bicho, é em 2023, esse primeiro ano já tendo um pouco mais de base, depois de 6 anos aí de ensino médio concluído. Você fez quanto em média simples? 794 e uns quebradinhos. Caraca, bicho. Tipo, Eu subi mais de 110, 115 pontos de um ano para o outro. cacete. Isso por ter conseguido fazer um primeiro ano de muito aprofundamento teórico, porque na faculdade você teve um curso de física e química e muita prova depois, né? Porque quando você trancou, você foi fazer muita prova, corrigir muito erro e se aprofundar nas correções, né? Eu Cara, acho assim, o que é. Fala, pode Pode falar falar, aí. pode falar. Eu Não, acho que quero de chamar, não julho vai até falar. novembro, eu Diz. fiz 7 anos, ou foi 8 anos de Enem, mais PPL, todos. Em questão de 5 meses, mais ou menos. Era muita prova mesmo. Nossa, nossa. Cara, assim, o que é mais foda de tudo isso é porque o Luca não teve, galera, um cursinho online de alto nível. Tipo assim, ele falou aí, ele contou, cara, pegou qualquer cursinho online, assinou, e você até falou nos bastidores que você acabava vendo mais coisa no YouTube, né? Do que no cursinho online. Então, entendam o quanto eu bato nessa tecla. Professor é super importante, mas não é o que vai te aprovar. O que vai te aprovar é você se aprofundando, é você sentando a bunda na cadeira, cara, aí, ó, vou corrigir esse erro, vou pegar mais lixo desse erro, vou ver mais vídeo desse erro. Tipo, você tem que ir atrás, entendeu? Você tem que ir atrás. Não dá para ser passivo nesse processo, nem achar que, eu vou gastar aqui R$ 4.000 por mês para estar com tal professor que eu vou ser aprovado. Bicho, não é isso. O Lucas subiu 110 pontos, pô. Não, é sério, assim, é muito ponto, cara. É muito ponto. Muito vestibulante chega na gente falando, não vou conseguir passar em medicina porque eu não vou conseguir pagar o cursinho presencial da minha cidade, tô super preocupado. Bicho, Luca tava em casa. Nem mentor individual tinha. Via vídeo no YouTube dos canais da galera falando sobre a trajetória. O negócio, assim, é o quanto você faz sua parte para ir atrás, bicho. Aquela preparação dura. Eu botei isso hoje no story. Bicho, a vida é dura para quem é mole. A vida é mole para quem é duro. Luca foi com a cara, a coragem, entendeu? Assim, isso é muito foda, cara. Acho isso muito lindo. Na moral, parabéns, bicho. Parabéns demais. Você tocou num ponto muito importante agora há pouco, que é
quando eu estudei em casa para o ano de 2023, eu assistia a aula no YouTube dos conteúdos que eu ia colocando praticar durante a semana, mas eu sempre, nesse ano específico, eu priorizei o máximo de tempo que eu podia passar fazendo alguma coisa e o mínimo de tempo que eu podia passar sentando, vendo alguém falar alguma coisa, melhor. Quanto mais tempo eu tivesse fazendo alguma coisa, melhor. Quebrando a cabeça, sabe? Isso aqui, cara. Eu vi uma questão super difícil de eletroquímica porque eu não entendi nada, P nenhuma mesmo. Vamos sentar, ler a questão de novo, vamos ler só a fórmula na internet e tenta resolver sozinho. Não entendi. Vamos olhar a resolução, o primeiro passo, porque para quem faz prova antiga do Enem, o melhor em relação ao simulado é que você vai ter 1000 resoluções diferentes no YouTube, de professores diferentes, explicando de maneiras diferentes. Desde aquele que só faz escrever a conta, daquele que explica a matéria inteira, sabe? Resumindo, claro. Então, não entendi. Vê o primeiro passo, pausa o vídeo, tenta terminar a questão. Não consegui. Vê o próximo passo. Com o máximo de tempo que eu pudesse passar fazendo alguma coisa, melhor. Porque eu conseguia ter um autoconhecimento muito melhor de o que é que funcionava para eu fazer naquela questão, naquele modelo de questão em específico, e também para eu entender a técnica mesmo, sabe? Para memorizar como que fazia. Por exemplo, análise combinatória. Eu sou bom em matemática, mas eu tenho muita dificuldade de análise combinatória, e é um negócio que eu só aprendo vendo aquele tipo de questão, errando antes e aprendendo como é que faz e replicando. Para o Enem 2023, na semana antes do segundo dia, teve uma tarde que eu sentei e pensei, vamos fazer agora, sei lá, 20 questões de análise combinatória para eu ver o máximo de modelos de questão possível. Porque se cair um modelo de questão de análise combinatória que eu nunca vi, eu provavelmente não vou conseguir fazer. Eu geralmente não conseguia nos simulados um modelo assim novo. Às vezes até saía, se fosse mais simples, mas era um negócio que era muito de você conhecer a questão para mim. Foda. Então, é muito importante você, tentar quebrar muita cabeça. Para exatas, principalmente. Quebrar muita cabeça é muito, muito importante. A gente bate mais nessa tecla, assim, a etapa mais importante do aprendizado é a consolidação, e ela depende dessa ativação, assim, desse estudo ativo, do active recall que a gente fala, para que o cérebro entenda, porra, essa informação é útil. O Luca tá igual um maluco aqui querendo usar essa informação. Vou guardar, vou aprender, vou absorver, porque ela é útil. Nosso cérebro, ele não quer aprender, turma. Você tem que, tipo assim, dar 1 milhão de razões possíveis para que ele guarde a informação. Então, é isso. É forçar mesmo o uso daquele conteúdo. Sensacional, cara. Bicho, assim, 794, nota altíssima, até algo super importante. O Lucas só não entrou, né, em medicina no passado, porque o Nordeste inteiro estava meio que fechado com os bônus regionais. Então, o Lucas não entrou na UFC, porque o UFC é 800 mais de corte. Sobral também, né, você falou que foi 798. Mais ou menos isso. Os outros estados que o Luca entraria com folga, cara, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, cara, assim, muito estado o Luca entraria com essa nota. Os cortes desse ano estão todos muito abaixo de 790 pontos. Luca não conseguia acessar porque ele não tinha concluído ensino médio nesses estados. Então, assim, a turma do Ceará tem um nível muito alto, por toda a tradição pedagógica de Arid Sá, Farias Brito, toda a dinâmica de recrutamento de alunos, assim, cara, o Arid Sá, Farias Brito, eles pegam alunos do Brasil inteiro para levar para lá, então, assim, o nível é muito alto da turma. E o corte ficou muito alto, o Luca não conseguiu entrar. E aí, cara, assim, como é que foi começar a preparação em 2024? Porque era mais um ano, mesmo que sua nota fosse foda, era mais um ano não conseguindo entrar na universidade, você já com quase 25 anos na cara. E aí, como é que foi esse processo? Quando começou o SISU 2024, porque quando eu vi a minha nota 794, a primeira coisa que eu fui olhar foi no site da UFC e ver os cortes dos anos passados. E em alguns anos era 800 mais, mas eu vi que em vários anos tinha sido 790, 793. Então, eu ainda tinha esperança, principalmente nos anos mais antes de 2020, o corte geralmente era abaixo de 795. Então, eu comecei o SISU 2024 ainda bem otimista. Eu achava que, talvez não na chamada regular, mas eu acho que talvez na lista de espera dê aí. E eu lembro que o dia em que eu entendi que eu não ia passar naquele ano, na UFC, foi na primeira parcial. Porque eu lembro até hoje, eu fiquei em 159 de 80 vagas. Foi nessa noite que eu entendi que eu não ia passar nesse ano.
E eu lembro que eu tinha chorado muito nesse dia, porque eu pensava, meu Deus, eu estudei tanto, 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 tanto. A minha nota foi tão alta, e não vai dar, é sério mesmo, eu vou ter que estudar de novo. E aí eu fiquei em luto, sabe, quase. E em algumas federais fora do Nordeste eu teria passado, mas a maioria só pela lista de espera. E eu não arrisquei a lista de espera nesse ano. Por eu ter, e aí eu fiz uma coisa que hoje eu me arrependo um pouco, que é, no CIS 2024, no último dia, eu troquei a minha opção, eu deixei medicina UFC como primeira opção, caso acontecesse um milagre e muitas pessoas saíssem, eu deixei lá, mas eu coloquei a odontologia como segunda opção, porque eu sentia, não externo a mim, minha família e meus amigos não cobravam nada de mim, principalmente meu pai não cobrava nada de mim, ele falava, tipo, Luca, estuda mais um ano, não tem problema, mas eu sentia essa necessidade de você dar resultado, de você mostrar que você não estava fazendo nada. Então, eu coloquei a odontologia como segunda opção e eu passei. Eu passei em segundo colocado, se não me engano. Foi segundo colocado. E, além de ter passado a odontologia, quando eu tirei essa nota, eu não entendia direito como é que funcionava para conseguir bolsa em cursinho presencial. Então, quando foi mais ou menos em final de janeiro ou foi no começo de fevereiro, na época em que iam começar as aulas de odontologia, eu mandei mensagem para o Ari de Sá e para o Farias Brito, perguntando como funcionava o cursinho, como que funcionava para conseguir bolsa, e eu fui no Ari de Sá primeiro, puramente porque responderam a minha mensagem primeiro. O Farias Brito demorou um pouco mais para responder. E eu fui no Ari de Sá, quando eu mostrei minhas notas lá, 794, eles me ofereceram bolsa, e eu fiz uma maluquice, que eu pensei, vamos fazer o odonto de manhã e de tarde, e aí à noite eu fico estudando em casa no cursinho. Péssima decisão. Eu acho que se você não quer fazer uma faculdade e for viável para ti não estar fazendo faculdade, não faça, porque você vai fazer os dois mal feitos, estar para a faculdade e vestibular ao mesmo tempo. É muito ruim mesmo. Eu sei que Isso. depende da realidade de cada pessoa, tem gente que não pode se dar esse luxo, mas eu podia, sabe? Meu pai apoiava eu trancar a faculdade, então eu acho que foi menos de 2 meses, acho que eu fiquei mais ou menos um mês na faculdade, um mês e pouco, e eu lembro até hoje do dia em que eu decidi que eu não ia continuar, porque eu estava tendo aula de anatomia, e aí estava tendo, aula não, era uma monitoria de anatomia na odontologia da UFC, e um dos monitores, ele estava com um jaleco escrito Medicina UFC. Foi nessa hora que doeu muito meu coração, eu pensei, eu estou no lugar errado. O curso de odontologia é maravilhoso, mas eu não queria estar aqui. Então, eu cheguei em casa e falei, pai, eu vou ficar só no cursinho. E aí ele falou, Luca, eu falo isso pra ti há mais de um mês, sai dessa faculdade. Bicho, eu quero entrevistar seu pai depois. Que cara foda, que cara foda, que cara foda. Ele falava desde o começo, Luca, não vá para odontologia, fique só no seu cursinho. Você já conseguiu bolsa, tipo, ele apoiava muito nisso. Legal, legal. E, e eu decidi não continuar na Tu é o odontologia. primeiro aprovado em medicina, assim, da família, pelo menos do núcleo mais próximo, né? Não tem nenhum médico na minha família. Caralho, que massa. Talvez tenha parente distante, mas eu não Sim, conheço. exato. Às vezes, parente distante, sempre vai ter alguém, assim, né? Mas você será o primeiro de muitos, se Deus quiser. E aí, cara, você parou finalmente o odonto e vamos começar 100% da rotina de cursinho. Cara, você pegou o Ari, cursinho monstruoso, mas você já tem um nível muito alto. Então, assim, como é que foi seu processo? Você fazia o que no dia a dia indo estudar lá? Vamos lá. Eu tranquei o odonto mais ou menos no final de março, e aí de março até novembro mesmo, eu fiz só o cursinho e eu chegava lá. No começo de março, assim, abril, eu ainda estava meio que tentando encontrar qual era a rotina que funcionava melhor para mim. Mas eu começava a ir para a sala de aula e eram as aulas de conteúdos de começo de ano de cursinho, sabe? Conteúdos que eu já dominava. E eu ficava, poxa, não é isso que eu vou errar se cair no Enem. Então, sabe, muito rapidamente eu comecei a pensar o que eu era para eu estar fazendo agora. E eu decidi que eu tentar fazer uma coisa um pouco parecida com o que eu tinha feito no ano anterior, mas eu decidi que eu ia ir para o cursinho presencial ainda assim, todo dia, ou praticamente todo dia, quase todo dia mesmo, eu estava lá, de manhã e de tarde, eu levava meu almocinho, chegava lá, nem sempre eu chegava às 7 da manhã, mas eu chegava 8, 9, às vezes eu chegava até tipo 10, 11, se eu estava muito cansado,
Sim, porque E você eu dormia ficava, bem também, né? Se precisasse, você dormia bem, né? e eu ficava, às vezes, até de noite. Eu já cheguei a estar no cursinho na hora que o porteiro estava querendo fechar o portão. Já aconteceu. Eu saía geralmente 6 horas, 7 horas, já fiquei até 9 horas da noite no Aritsá, até depois da biblioteca fechar, eu ficava lá no corredor fazendo questão, terminando de corrigir um simulado rapidinho. Então eu Sim. ficava realmente o dia inteiro lá. E ao E mesmo tinha tempo, monitoria, eu ia tirar uma dúvida rapidinho, tinha perfeito. laboratório de redação, então eu sentia que eu rendia mais estando lá do que Com aqui em certeza. casa. Com certeza, com certeza. Mesmo que você não fosse para aula presencial, o ambiente muda muito lá. Uhum. E assim, você conseguia ter monitoria rapidinho, você conseguiria. Isso é tudo muito bom, né? E assim, turma, vocês vêm aí. Você estava lá à disposição dos melhores professores do Brasil para terem as aulas. A turma do ITA tem aula com esses professores, por exemplo. Mas o nível era alto e o Lucas sabia que a individualização era o mais importante. Pô, vou fazer simulado e vou corrigir o meu erro de simulado. Então, assim, essa visão ela é muito madura e ela está em comum com quem tem uma nota muito alta de buscar, primeiramente, usar o cursinho e não fazer o cursinho. Usar o que ele tem de melhor a me oferecer. Bum, o resultado vai vir muito alto se isso acontecer. Cara, animal, bicho, animal demais, sério. Tu tem uma noção assim, vai lá, quantas provas de natureza você fez em 2024? Muitas, eu não tenho a menor noção. Mais de Tanto 20, que você nem lembra, né? bem mais de 20, eu acho. Eu não tenho a menor ideia. Não. Ó, são 35 semanas de ano letivo normalmente, entre fevereiro e novembro. Deve ter feito mais de uma por semana, né? No segundo semestre, definitivamente foi mais de uma por semana. Então, vai lá, mais ou menos É, umas 40 provas, 50 provas de eu, naturezas na média eu aí. acho que bem próximo de 50 eu devo ter feito no ano inteiro. Massa, É, massa, massa. era a área em E, que eu mais focava, e de para longe. nota, essa nota aí você só alcança com natureza. E aí, cara, assim, correção, você conta como era o seu processo de correção dessas provas, assim, durante a sua semana. Natureza era a área em que eu era mais duro comigo mesmo na correção. Eu não admitia para mim mesmo errar uma questão por falta de conteúdo. Se foi uma distração, tudo bem, eu refaço a questão, era uma coisa muito pontual, um decoreba de biologia. Aí eu comecei em 2024 a usar o Anki. Sério, eu usava um pouco em 2023, mas era muito pouco. Eu comecei a usar muito em 2024, principalmente para biologia, porque é a matéria mais conteudista e maior volume de conteúdo. Sei lá, só dentro de botânica você tem histologia vegetal, anatomia vegetal, fotossíntese, mil É, coisas diferentes. e é muita decoreba, porque são muitas nomenclaturas, né? Não é questão de você saber o Muitas. raciocínio, é nomenclatura, ponto. Então, se fosse uma coisa pontual, eu criava um card no Anki, anotava a resolução no meu caderno, que eu usava caderno de correção. Eu tenho mais um caderno fechado, inclusive, de correção, de cabo a rabo, mais de um caderno que eu usava durante o ano. Mas se fosse uma coisa que eu errei porque eu não sabia o conteúdo, eu não admitia. Eu ficava, eu preciso aprender esse conteúdo para ontem. No meu cursinho, no Aritsá, você tinha uns cadernos que são de módulo extra, que é aprofundamento só de matemática e natureza. O de matemática eu Lista não de questão, fazia, né? Lista de é, questão mesmo, né? tinha um pouco de teoria, mas era mais questão. Que era justamente para, tipo, era focado em vestibular tradicional. Nem era focado para o Enem, mas eu achava que para acertar aquela questão fora da curva do Enem, que pode vir todo ano, aquela questão inédita, eu sentia que eu precisava ir um pouco além. Então, eu gabaritei esse caderno de módulo extra o ano inteiro. O de Top. matemática não, porque era muito desfocado para vestibular de medicina, era muito aprofundado mesmo, era para prova militar, eu acho. Mas, ó, isso que o Luca trouxe agora, galera, assim, a gente bate demais aqui na tecla na mentoria. Em todo lugar, assim, a gente fala com os alunos. Você tem que estar acostumado com lista de questão no nível muito alto. Um cuidado é sempre você não assim, neurologicamente você não precisa fazer 150 questões de uma vez só daquilo, porque para o aprendizado é melhor quando você fica tendo vários pontos de contato ao longo do ano, né? A repetição, ela é mais importante para o aprendizado. Mas, cara, assim, sua lista ter questões de um nível muito pesado, assim, aquela coisa que você faz, meu Deus do céu, que viagem é essa aqui? É muito importante, cara. A questão ela tem que lhe levar a um nível acima do Enem. Esse é o desafio de uma boa lista de questão. Então, assim, é muito normal reclamar, a lista tá muito difícil, a lista tá um nível muito alto. Porra, essa é a graça. Essa é a graça. Assim. Eu errava Busca-se esse tipo muito, de lista. Quando você fazia essa lista, você errava muita lista, né? muito,
Porque Que o foi? aprofundamento de física tinha questão que eu ia procurar resolução na internet e era do IME. E eu ficava, meu Deus do céu, eu tô fazendo uma questão do IME para fazer o Enem. E, em 2024 eu fiz o vestibular da UES, no meio do ano e no final do ano. Eu não tinha feito em 2023, sinceramente, porque eu achava que eu ia passar pelo Enem. Eu tava confiante na minha melhora. Eu achava que, vamos focar em uma prova só. É Só melhor, acho que, que 2023 você tava fazendo a base, né, e tal. é, só que depois que eu já tive uma base mais legal, eu pensava, rapaz, eu não quero apostar todas as minhas fichas em uma prova só em novembro. Porque se eu não passar, vai ser muito frustrante de novo. Então, eu decidi em 2024, eu fiz o vestibular da UES, e quem já fez o vestibular da UES sabe que a prova, principalmente de física, é bem difícil. É Com bem certeza. difícil mesmo. Muita questão literal, É. muito E toda a conteúdo que parte não cai no Enem mesmo. humanas, né, que você tem que fazer muito estudo de Ceará e tal, enfim. História E de aí geografia do Ceará. exige outra abordagem. E a prova foi em maio, aí de maio em diante foi só Enem também. É, inclusive, no começo do ano, eu estava estudando muita questão conteudista, porque eu estava focando na prova da UES, que ia ser já, em maio. Mas na segunda metade, depois que eu levei um tombo com a UES, porque eu estudava muito, eu assistia às aulas de aprofundamento para a segunda fase da UES. As outras aulas eu não assistia tanto, mas essa de aprofundamento eu assistia porque eu fazia a prova pela primeira vez. Então eu achava que era melhor eu assistir. E eu estudava muito e eu fiz o corte raspando na prova do meio do ano. O corte foi 71, ou foi 72? Não, foi 71. Eu fiz o corte e na segunda fase eu fui até bem, eu fui muito bem, mas eu acho que talvez por eu ter feito o corte na primeira, eu não passei. Na segunda fase, eu fechei biologia, acertei as 20 questões. Eu acertei 16 em física, eu fui muito bem, eu acho, porque a prova veio muito difícil. Nossa. Eu fiz 17 em química, que para a concorrência, para os aprovados de medicina, isso foi relativamente baixo, porque o pessoal costumava fazer 18, 19 e fechar a química, porque a prova não veio tão difícil. E isso foi o erro que eu cometi, porque antes da segunda fase da UES, eu me forcei. Eu estudava muito mesmo. Nos dias antes, eu não parei quieto, eu estudava o dia inteiro. E na primeira fase da UES, eu cheguei no dia da prova e eu falei pro meu pai, na véspera, eu falei, pai, eu tô exausto. Exausto, exausto, exausto. E aí eu cheguei no dia da prova, eu lembro que teve uma questão de matemática que eu errei, era, sei lá, por exemplo, você tem um cubo inscrito em uma esfera. E eu li quadrado e circunferência. E eu dei uma resposta toda errada porque eu li a questão errada. Eu fiquei com tanta raiva de mim mesmo nesse dia. E não foi só essa aqui eu lembro agora, mas eu errei algumas questões por pura distração, de cansaço. Não, total. E a importância, né, de você estar na prova com muita energia acumulada ali para estar muito atento em cada detalhe. Punk demais. Tá, e Foi. aí. Vai, pode seguir. E aí eu passei para a segunda fase, mas eu não passei na lista final, eu ainda fiquei, são 19 vagas, eu fiquei em 58. Eu fui bem na redação também, na segunda fase eu tirei 59,5 de 60. Por quê? Porque eu comecei um parágrafo com letra minúscula, cansaço de novo. O erro mais besta possível. Inacreditável. Inacreditável, né? Inacreditável. Né? Cacete, cara. O AUS ainda permite que a gente peça recurso, mas Não esse dava. erro, o filme disse, Luca, não tem como. Não tem como você recorrer isso. Não dava, não Então, dava, né? Assim, eu acho que isso pode ter sido até muito bom para você ao longo do ano não pecar mais em né? descanso, né? É. Que massa, assim, acho Na, que sem dúvida ficou esse aprendizado. Você falou bem de dormir até tarde quando precisava, né? eu pequei mais por esse excesso quando chegar muito próximo da prova da UES, porque é uma prova que eu não tenho facilidade com o perfil de prova da UES. Eu não gosto de prova que é muito conteudista. Até hoje eu não gosto do perfil de prova da UES. Então eu senti que, como eu tinha uma dificuldade muito grande, porque nos simulados de UES eu nunca fiz nenhum corte, eu melhorei no dia da prova. Geralmente eu fazia 65, 69 questões, o corte geralmente é entre 70, 73, 72. Então, eu bati recorde de novo no dia da prova, só que mesmo assim, eu podia ter feito mais. Eu errei muita questão por pura distração, por cansaço. Tá. Então, no segundo semestre, eu decidi que eu não ia mais fazer, pecar pelo excesso, assim, sabe? Respeitar o meu limite. Com certeza, porra. Com certeza, com certeza. Cara,
segundo semestre, já com esse aprendizado de não pecar pelo excesso, descansar bem, chegar no cursinho mais tarde se precisasse para dormir mais. Isso é fundamental. A gente fez uma entrevista com o primeiro lugar da UFBA. Foi primeiro lugar em todos os dias de corte lá na UFBA, em Salvador. Elias Tomé Neto, ele falou exatamente isso. Cara, eu dormia 9 horas por dia, 10 horas por dia. Se eu tivesse muito cansado, eu só dormia. Eu só dormia até a hora que meu corpo falasse, ok, acordei. E assim, aquele cuidado de dormir bem, né? De não tomar café à noite, de à noite descansando já, baixando a luz, enfim, assim, ter esse cuidado de qualidade de sono. Tá, cara, com toda essa preparação, esse foco em correção, esse aprofundamento em cada correção, tudo que você já falou, veio o ano em 2024, e aí, cara, como é que foi a nota? Fala assim, número de acertos de cada área, conta aí como é que foi. A minha nota, ela veio, eu mais uma vez quase que bati recorde de acerto. Eu já tinha feito 170 questões em um simulado, acho que foi no último simulado do SAIS, do cursinho, eu tinha feito 170, ou foi um 71, foi muito próximo disso. Mas eu não acreditava que eu ia fazer isso no dia. Quem é que faz 170 acertos no Enem? É tipo, sei lá, 20 pessoas do país que fazem isso? Então eu achava, é porque a prova deve estar com o nível um pouco abaixo. Na prova eu vou fazer 165, 163. E aí, quando eu fiz o Enem 2024, eu fiz o primeiro dia e eu não corrigi. Porque eu acho que eu fiz muito bem em não corrigir, porque se eu tivesse corrigido, eu teria me cobrado muito, teria colocado muita pressão para ir bem no segundo dia. Então, mas eu corrigi depois que eu fiz o segundo dia. Eu cheguei em casa, já passou a prova, e eu tenho muita facilidade em separar Enem e UES. O UES, para mim, é outra prova com um perfil totalmente diferente do Enem, então eu não vejo problema em corrigir o Enem. Aí, quando eu corrigi com gabarito extraoficial, que tinha me dado 172 acertos, eu falei, tá errado. Eu contei errado, não é possível. Não é possível mesmo. Aí eu falei pro meu pai, pai, pera, deixa eu olhar de novo aqui. Aí eu corrigi uma segunda e uma terceira e uma quarta vez, e toda vez eu não tinha errado. Eu ficava, não é possível. Eu lembro que eu tinha o gabarito extraoficial, não estava contando com a anulada de física, daquela cafeteira mágica que gerava energia, não lembro. E tinha uma questão de linguagens que o gabarito extraoficial que eu olhei errou. Achava que eu tinha acertado, mas eu tinha errado quando saiu o oficial. Mas eu estava achando que eram 172 acertos, com 3 erros em linguagens, um erro em humanas, 2 erros em natureza, ou foi 3, eu não lembro o que falou da anulada na época, e 2 erros em matemática, que a prova de matemática é bem difícil você errar num gabarito especial, porque a prova é muito exata, né? E eu ficava, não é possível. Eu nunca tinha feito 44 em humanas, que eu lembre. Acho que eu já cheguei a fazer 43 em um simulado, mas 44 nunca. Eu já tinha fechado o simulado de naturezas e matemática durante o ano. Natureza eu fechei só uma vez, um simulado que eu peguei da internet mesmo, e matemática eu já tinha fechado. Então, eu achei um pouco mais crível. Mas 44 em humanas e 41 em linguagens, que era o calo do meu sapato em acertos, era a linguagem, porque eu tinha muita dificuldade em interpretar. Até hoje tenho dificuldade em interpretar a questão em português. Eu ficava, não é possível, não é possível. Aí saiu o gabarito oficial alguns dias depois, foi dia 14, eu acho que saiu, e eu ficava, caraca, foi 170. Não foi um 72, mas ainda assim é extremamente alto. Aí eu falei, pai, eu acho Que vai dar certo, talvez pai. vai dar certo. Talvez dê certo, né? Caralho, bicho, que loucura, cara, que loucura. A redação veio quanto? 940, né, a redação? 940. Cacete, que animal. Bicho. E a média simples ficou quanto? 836,6. Essa eu lembro. Que massa, que massa, que massa, que massa. Eu não estava Uma com tanta nota confiança nessa importante. média, porque, só um segundo, dias antes de sair a nota do Enem, se eu não me engano, foi logo antes, saiu o resultado de uma prova que eu fiz, um vestibular que eu fiz em dezembro, que foi o da UEMA, Estadual do Maranhão. Eu fiz porque o cursinho pediu para fazer, basicamente, eles me levaram lá para fazer. E eu não fiz o corte, sabe? Eu fui cortado para corrigir a redação, sabe? Do quarto número de vagas. E aí eu ficava, meu Deus do céu, o que será que eu fiz errado? Será que se nem eu errei o gabarito? Eu comecei a me sabotar. Pronto, eu fugi do tema na redação e não lembro. Eu errei o gabarito, devo ter errado tudo. Alguma coisa eu devo ter feito errado. E aí chegou o dia da nota e eu não tinha feito nada de errado. Só que eu lembro que na hora em que saiu a nota, era isso que você ia perguntar agora, né? Ou Era, não? Era isso? era.
no dia em que saiu a nota, eu lembro que a coletiva de imprensa ia ser 10 horas da manhã. Só que nesse dia, 8 horas em ponto, eu acordei. Que foi na hora que saiu a nota, né? Foi 8 horas que saiu, ou foi 7, não Foi, lembro. Assim foi. que eu Duas acordei, horas antes. foi 2 horas antes, assim que eu acordei, abri o site, tinha acabado de sair. E a primeira coisa que eu vi foi 940 na redação. E 600 e alguma coisa em linguagens. E aí o resto embaçou na minha cabeça. Eu pensei, veio mais baixo do que eu esperava. Porque eu já tinha feito 980 na redação e eu estava esperando mais de 700 em linguagens. E aí o resto embaçou na minha cabeça e eu pensei, pronto, vai dar 790 de novo. E aí eu fui me tremendo todo assim, vendo a calculadora. E aí foi que eu olhei com calma, pera, mais de 800 em humanas, mais de 800 em natureza. Aí foi aí 800. que eu vi a média e deu 836. E aí Nossa. eu, meu Deus do céu, eu vou passar. Talvez eu passe na USP. Meu Deus do céu, eu não acredito, eu não acredito. Nossa. E aí eu fui contar pro meu pai, pai, eu acho que eu vou passar, não é possível. Eu devo ter contado errado aqui. Eu tava muito incrédulo de mim mesmo, sabe? Mesmo eu já sabendo meus acertos há, sei lá, 2 meses, eu ainda não acreditava que tinha dado tão certo assim. Que impressionante, bicho. Que impressionante. E aí a gente chega nessa parte agora. Viu a média, 836. E aí já ativa ali, né? Média 2, Enem, USP, Pinheiros. Espera aí, galera. Essa média aqui é muito expressiva. Eu acho que eu vou passar. Na USP. E aí, cara? Enem USP abriu, que abre um pouco antes do SISU, enfim, né? Conta como é que foi o processo lá, porque você passou. Conta onde é que você passou e aí como é que foi a decisão. Fala mais dessa parte final da USP. A inscrição do Enem USP, ela foi antes de eu saber a nota do Enem. A inscrição foi em dezembro, se eu não me engano, ou foi bem no começo de janeiro, não lembro agora, mas eu acho que foi em dezembro ainda. Tá. E eu me inscrevi sem saber a nota ainda, e aí você seleciona qual é a área que você quer, eu botei saúde, e aí você pode colocar 3 opções, é diferente do SISU. E aí eu coloquei nessa ordem, primeira opção Pinheiros, segunda opção Ribeirão, terceira opção Bauru. Tá. Mas por questão de nome mesmo, que eu coloquei nessa ordem, sabe? Mas, sinceramente, eu queria muito passar na Pinheiros. Eu queria muito passar na Pinheiros. Claro. E quando saiu a nota, se não me engano, foi aí que saiu as parciais, né, do Enem USP. Eu acho que foi logo depois de sair a nota, saiu já uma. Porque abriu um prazo para você que, se você quisesse trocar as opções, você podia. Aí eu não Tá. troquei, eu mantive a ordem. Tá. E aí foi na véspera, acho que foi dia 16, porque o resultado do Enem USP saiu dia 17, se eu não me engano. Saiu parciais. E eu vi que eu estava fora do corte na Pinheiros. Eu acho que na primeira parcial eu era o corte em Ribeirão Preto. E aí, como eu era o corte em Ribeirão Preto, o corte em Bauru estava embaixo de mim, porque quem vai selecionado nas primeiras, tipo, não entra no corte para as últimas, óbvio, né? E eu Tá. imagino que muita gente tenha colocado na mesma ordem que eu coloquei: Pinheiros, RP, Bauru. Tá. Mas calma, você tinha subido suas notas do Enem lá, no caso. Sim, sim. Eu não fiz o Tu- VET, foi pelo Enem. Perfeito. Caraca, e aí então você entrou só Bauru. Na primeira parcial tinha entrado em Ribeirão Preto, só que depois o corte subiu. Eu lembro que com os pesos da USP, eu tirei 835,68. Na última parcial, o corte em Ribeirão Preto dava 835,71. 3 centésimos acima de mim. E aí, então, quando saiu a chamada regular, eu passei para Bauru. E aí eu pensei, meu Deus, será que eu vou? Porque o meu sonho mesmo era Pinheiros. Mas eu pensei, cara, mas ainda é medicina USP. Tem muita gente que ia querer estar onde eu tô. E aí eu pensei, será que eu vou? Aí eu falei pro meu pai. E ele falou, Luca, você que sabe. Aí eu falei, porra, nem para decidir por mim, o que é que eu faço? Porque provavelmente, eu não preciso, eu não tinha começado ainda quando saiu o resultado. Não tinha, né? Não, acho que não tinha Não, começado não, ainda. não. Se tinha acabado de começar. E aí o que é que eu faço? E aí eu abri o período de pré-matrícula durante o SISU já, mas eu não tinha decidido se eu não ia. E aí eu pensei, e se eu abrisse e se eu me inscrevesse e abrisse uma vaquinha para ver se vinga eu ir? Porque o meu pai, ele não tinha dinheiro para bancar essa ida. E eu abri uma vaquinha, conversei com veteranos, conversei até com a assistente social da USP para ver a questão dos auxílios e dos benefícios que eles dão.
para aluno que não tem a renda tão alta. Só Perfeito. que quando eu já tinha aberto a vaquinha, e foi muito surreal, porque ela viralizou muito em muito pouco tempo. Ela não ficou nem 24 horas aberta até eu fechar a E vaquinha. eu conheci você, inclusive, através disso. Lá no grupo de mentores da AM, falaram, galera, vejam ele, vamos divulgar e tal, vamos apoiar. Eu fiz, vou chamar ele para um vídeo no YouTube. E Foi aí... muito surreal, porque eu acho que eu peguei 400 mil visualizações no TikTok, mais de 10 mil no Twitter, assim, de curtidas, e muitas centenas de visualizações no Twitter, e 90 mil no Reels, no Instagram. E, assim, literalmente, eu postei a vaquinha, sei lá, 4 horas da tarde, 9 horas da noite, eu já tinha muito dinheiro, e eu comecei a pensar, meu Deus, será que eu vou mesmo? Só que aí eu comecei a conversar com os veteranos, e com a assistente social, e eu pensei, cara, tem muita coisa que pode dar errado, porque assim, eu não sei se meu pai, porque assim, por mais que, sei lá, eu acho que eu cheguei a conseguir no total, foi 16 ou foi 17 mil reais, que assim, de uma vez assim, da noite pro dia, é muito dinheiro, eu fiquei até assustado Nossa, aí com em tanta um dia. atenção, mas eu pensei, sei lá, digamos que eu não consiga nenhum auxílio, daqui a um ano, eu não vou ter mais esse dinheiro. E se eu não conseguir, eu não sei quanto dinheiro meu pai vai conseguir me mandar por mês. E ele já tem, eu falo pai, mas biologicamente é meu avô, porque ele tem quase 80 anos já. Então, Caraca, eu quando. tava que ele era um pouco mais novo por tudo, assim. Eu Não, ele pensava que tem ele tava... 76, vai fazer 77 agora. E eu ficava, meu Deus, calma, eu tenho que ponderar isso muito bem agora, porque se Boa, eu boa. for, 6 anos longe dele, e aqui só mora eu, o meu avô e 2 irmãos mais novos. Eles não são crianças, mas eles fazem faculdade e trabalham. Então, ia ser muito complicado, não só para mim, mas para o pessoal daqui de casa, se eu ficasse 6 anos fora. Então, eu comecei a ponderar no mesmo dia da Boa, vaquinha cara, à noite, boa. e eu pensei, eu acho melhor não. E aí, Boa. no dia seguinte, até eu falei até nos meus stories, gente, eu tô pensando muito aqui se eu aceito esse dinheiro mesmo ou não. E aí, no mesmo dia, sei lá, logo depois do almoço, eu conversei com meu pai de novo, e, de novo, ele e a minha família falaram, Luca, você que sabe se você vai ou não. Eles não me pressionaram a ficar, mas eu pensei, eu tava me sentindo até um pouco egoísta, sabe? Em ir Sim. e deixar todo mundo aqui, e eu optei por fechar a vaquinha. Eu tô até agora tendo perrengue para conseguir estornar esse dinheiro para todo mundo, porque eu não saquei nada, e não vou sacar, óbvio. Mas quem doou direto no Pix eu devolvi, mas eu optei por não ir e ficar aqui na UFC mesmo. Que foi uma Cara, não, decisão que, eu acho que muito faz muito difícil. sentido. Faz muito sentido diante de todo o contexto da sua família mesmo, né? Assim, ia gerar um desafio muito grande. E, cara, porra, a UFC. A UFC é muito, muito, muito foda. Enfim, você vai fazer um curso fantástico, com certeza, e vai fazer residência na USP, sem dúvidas nenhuma. Então, assim, é Se isso. O Deus quiser, HC é te a espera. mesma. O HC te espera. Cara, que massa, Luca. Que baita história, meu amigo. Assim, acho que a galera que viu isso aqui até o final deve estar tipo, em completo êxtase, com tanta coisa. E sem dúvidas muito inspirada. É o que a gente mais quer, tá? É reforçar essa mensagem aqui. Tivemos probleminhas técnicos, não consegui entrar com a câmera. Talvez o webcam não dê foco. Mas eu lembrar disso aqui, turma. É apenas questão de tempo, tá? Acho que está invertida a frase, mas enfim. É apenas questão de tempo para quem está nessa intensidade, com esse direcionamento, individualizando a jornada. Porra, é apenas questão de tempo, cara. É apenas questão de tempo. Sério. Luca, assim, sem dúvidas, vai crescer cada vez mais aí na internet para vocês falarem com ele. Eu já falei para ele mudar o arroba do Instagram, mas vocês pesquisam Luca Ramon. Pelo menos o Ramon dele é diferente, então vai ser fácil de achar. E aí, quem sabe sai um lucaramon.med e, cara, esse cara tem que produzir conteúdo, falar sobre essa trajetória. Me ajudem a impulsionar ele para isso. Muito, muito obrigado pelo convite, Pedro. Eu aceitei justamente, a minha intenção é inspirar as pessoas. Não foi uma jornada fácil nem rápida. Eu terminei o ensino médio faz quase 7 anos, então não foi rápido mesmo. Eu não sou uma pessoa. Vieram me perguntar no Instagram se eu me considero alguém que é um gênio ou superdotado de alguma maneira por causa da minha nota do Enem. Não. Foi muito difícil mesmo, sabe? Foi hora de bumbum na cadeira, muita. Então, foi muito trabalho, sabe mesmo? E muito tempo. Mas foi uma Animal, questão de cara. autoconhecimento, de eu entender o que funcionava para mim com o tempo, sabe?
Massa. Acho que você vai poder ajudar muita gente, inspirar muita gente, sem dúvidas. Então, obrigado por essa história. Obrigado para você que viu até o final. Se inscreve no canal. A gente já trouxe o primeiro lugar da Mediúfba, da UFS e agora um dos top 3 UFC. No primeiro dia de Sisu era top 1, né, na UFC. Vamos ver como é que vai finalizar. Então, assim, sem dúvidas, um cara que está num nível muito alto, tá? E tem muito para te ajudar a te ensinar. Brigadão, você que tu ficou até o final, curta aí o vídeo, se inscreve no canal. Valeu, Luca, tamo junto. Até a próxima. Valeu. Vamos que vamos. 2025 é o seu ano.